Tá? Nós estamos hoje no quarto dia deste semear para o ano de 2022. Hoje uma mensagem, e a semeadura para o mês de abril. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que tem como tema a semente ou semente da unção. E nós lemos no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, que narra um episódio que aconteceu com Jesus quando ele foi convidado para um jantar na casa de um homem chamado Simão, que algumas referências da Bíblia também trata como o leproso ou o ex-leproso, porque ele havia sido curado. E quando Jesus ele chega então nesse local, lá também estava Lázaro, que o próprio Jesus havia o ressuscitado, também Maria e Marta. E a palavra fala que enquanto Jesus estava ali jantando, acontece então uma coisa que eu acredito que ninguém ali esperava. Porque Maria, ela vem com um vaso de alabastro, que era um vaso artesanal, e dentro desse vaso continha um perfume muito caro. E a palavra fala que muito precioso. E ela chega aos pés de Jesus, quebra o vaso e derrama daquele óleo, daquele perfume sobre Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre perfume, mas também vamos falar sobre semente. Quando falamos de perfume, o que vem à nossa mente? Banho, é claro, né? Se temos que falar de perfume, temos que falar de banho, porque afinal, só passamos perfume depois que tomamos banho, sim ou não? Nem sempre, né? Porque tem alguns que não, né? Pergunta ao irmão que está do seu lado aí, tomou banho hoje? Mas não se preocupe, porque hoje o pastor até lembrou que hoje é sábado, e sábado é o Dia Internacional do Banho. Já viu? Todo mundo fala bem assim, não, sábado eu tomo banho. Hoje então está todo mundo aí, não se preocupa não, porque está todo mundo de banho tomado. Mas essa narrativa, ou esta ação que Maria executou, nos deixa um grande ensinamento. Ou podemos dizer diversos ensinamentos daquilo que é lançar uma semente, fazer uma semeadura que vai trazer resultados. E para isso eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que fez com que a oferta dela ou a semeadura dela produzisse um resultado extraordinário. E ela estava trazendo algo dentro daquele vaso, como a própria palavra fala, de extremo valor, de muito valor. A palavra fala muito precioso. Era um perfume muito caro. Não é aquele perfume que nos demais dias da semana, que algumas pessoas não tomam banho, né? Que acabam usando ele
um francês chamado Le Gambé, conhece? Aquele que ninguém quer ficar perto de você? Não era esse. Era um perfume que tinha, além do seu valor, um cheiro extraordinário. E a primeira coisa e a primeira lição que Maria nos dá com aquela atitude é que nós temos que saber onde investir a nossa semente. Qual é o melhor lugar para se plantar, para investir uma semente? Porque da mesma forma que a palavra, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala de uma terra que era de boa qualidade, e recebia a semente, e recebeu a semente, e veio a produzir. Da mesma forma, quando se trata de nós como filhos de Deus, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de saber onde lançar a nossa semente. Maria conseguiu alcançar isso, porque ela lançou ali a sua semente aos pés de Jesus. A melhor terra, ou vamos dizer assim, o reino, o melhor lugar para se investir uma semente que podemos ter como filho de Deus é investir no próprio reino de Deus. Este é o melhor lugar para se investir. Se queremos ter uma boa semeadura e uma excelente colheita, a nossa semente, ela tem que ser voltada para ser plantada no reino de Deus, nas coisas de Deus. E Maria fez isso, pegou o vaso, quebrou e derramou em Jesus. Mas a atitude dela não agradou a todos. Inclusive os que estavam presentes também participando daquele jantar. Porque eles ficaram perplexos com a atitude dela. E isso até me leva a compreender o segundo, então, ensinamento que ela nos dá, porque quando aqueles que estavam ali ficaram perplexos com a atitude dela, aquilo estava demonstrando que o que ela estava plantando era algo de muito valor. Realmente era algo de muito valor. Sabe por quê, queridos? Porque o valor da semente importa. Mas eu não estou dizendo aqui o seu valor numérico, mas é aquilo que nós entregamos de todo o coração. Porque às vezes pode não ser uma oferta em dinheiro, mas pode ser a nossa própria vida. Pode ser o nosso próprio trabalho, o nosso serviço, e ela vai ter realmente um valor de importância quando nós nos entregamos totalmente. Porque se for um valor, e nós mesmo que seja um valor alto, mas aquilo é calculado friamente, às vezes porque sobrou, ou porque eu quero fazer uma boa ação, ela para Deus não vai ter o valor do que aquele que entrega ou dá de todo o coração. A própria palavra fala, né, que Deus ama aquele que dá
com alegria. Quando ela derrama o perfume em Jesus, ela estava dando tudo de si, tudo dela. Sabe por quê? Porque quando nós temos algo de valor, principalmente se tratando de um perfume, ainda mais se for um perfume importado, né? O que a gente faz? Ó, uma gotinha aqui, outra atrás da orelha, no pulso, não é isso? Alguns aí que vão lá e tomam um banho mesmo, né? Dá uma esguinchada, mas alguma vez que você foi usar um perfume, seja ele o valor que for, você quebrou o vidro para usar? Não. E quando aconteceu do vidro escorregar da sua mão e se quebrar, foi lamento, não foi? Fala a verdade. Aquele desespero, meu perfume importado quebrou, ou seja, ele também nacional. Mas a palavra fala que ela, quando ela chega até Jesus, ela quebra o vaso, para que tudo aquilo que estava dentro do vaso pudesse sair. Em outras palavras, ela estava fazendo o seguinte: olha, eu estou semeando tudo que eu tenho, porque eu estou quebrando, eu estou abrindo, eu estou me abrindo para entregar de todo o coração. Essa foi a atitude dela. Não foi lá dar uma borrifada de perfume, semear uma borrifada, mas a palavra fala que ela quebrou o vaso e entregou toda a essência que estava dentro daquele vaso. E não era um perfume qualquer. A palavra fala que de nardo, que não havia mistura, nardo puro. Mas é interessante que este perfume, ele não era tipicamente lá de Israel. Ele era um perfume importado do Nepal, lá do Himalaia. Por certo, para chegar até ela teve que abrir mão de muitas coisas para adquirir aquele perfume precioso, que agora ela estava entregando de todo o coração. Sabe por quê, queridos? Quando temos a nossa semente dentro do frasco ou dentro do vaso, ele não vai render, ele não vai se multiplicar. Você já viu o seguinte: deixa seu perfume lá parado, quietinho seu vidro, não vou usar não, para ver se dura mais tempo. Mas uma coisa eu te garanto: quando você voltar lá para mexer no frasco de novo, não vai ter mais perfume do que tinha antes, porque ele não rende, ele não se multiplica dentro do frasco. Pelo contrário, com o passar do tempo, ele está sujeito a perder a sua fragrância, a perder a sua essência. É a mesma forma quando nós retemos a semente e não lançamos aonde deve ser semeada. Primeiro, que ela não vai se multiplicar. Primeiro, que não vai se render, não vai crescer. E ainda corremos o risco de perdermos a nossa essência, porque a nossa essência é ser discípulo, e discípulo que multiplica. Mas quando a semente está fora do frasco, acontece algo extraordinário, que é a semente semeada.
porque ela vai revelar o seu cheiro e ela passa a ser conhecida e vista por todos. Sabe por quê? Porque a nossa entrega a Deus, ela tem que ser pública, ela tem que ser vista mesmo por todos. E os ambientes, ou o ambiente que nós estamos, vai experimentar esse cheiro, que é a própria vida que Deus colocou em nós, quando nós semeamos ela, quando nós multiplicamos ela. Olha o que a palavra diz. Quando o vaso foi quebrado, espalhou o perfume por toda a casa, por todos que estavam ali. Enquanto estava dentro do vaso, ninguém conhecia. Mas quando foi semeada, passou a ser conhecida por todos. A semente, ela passa a ter valor quando nós entregamos, como eu disse aqui, no melhor lugar. Mas uma coisa também tem que ficar muito evidente para nós, porque da mesma forma que a atitude de Maria não agradou aqueles que estavam ali presentes, porque quando ela entrega o perfume, alguns dos que estavam ali com Jesus e o seu próprio discípulo, eles começaram então a falar: olha, que desperdício, um perfume tão caro, um produto tão valioso, sendo desperdiçado desta forma. Poderíamos pegar o valor que este perfume vale, vender. Olha o quanto que nós poderíamos fazer, transformar isso em dinheiro, e poderemos até dar aos pobres. Foi aquilo que eles conversaram. E Jesus, ouvindo isso, respondeu assim: olha, deixa em paz, que o guarde para o dia do sepultamento, pois os pobres vocês terão todos os dias, mas a mim não terão todos os dias. Nós temos que entender a importância de não cair na tentação de negociar a semente e ainda utilizar o pretexto de aplicá-la em outro lugar, de aplicar em outra coisa, a não ser no bom lugar que vai fazer com que essa semente se multiplique e ela vá ter o rendimento. Temos que ter a importância, entender a importância de não negociar, de dizer: olha, talvez se eu aplicasse isso em outro lugar seria melhor. Essas são as sugestões que às vezes vêm aos nossos ouvidos. E quando eu digo isso, não é só a semente financeira, mas é em todos os aspectos da nossa vida, como ser humano, mas principalmente como filho de Deus, em não negociar a semente. Pelo contrário, que venhamos fazer como Maria, quebrar o vaso e derramar tudo aos pés do Senhor. E o resultado foi que a semente dela perpetuou. O próprio Jesus declarou: olha, no mundo inteiro, onde se ouvir a respeito disso,
vão se lembrar de Maria. Isso estará perpetuamente na memória. Porque quando entregamos então a semente, quando tiramos ela do frasco, do vaso, é que a semente ela vai se perpetuar. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 1. Paulo, quando escreve para a igreja, para esta igreja, a respeito da importância de semear, de entregar a semente, de contribuir, ele dá um exemplo da igreja em Macedônia. E eu gostaria de ler aqui juntamente com vocês, para que todos nós possamos compreender a importância de entregar a semente no reino de Deus. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema privação deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O quebrar o vaso é fazer exatamente isso. Primeiramente, a nossa entrega. É a renúncia de nós mesmos para nos entregar ao reino e ao serviço e à causa de Deus. Mas depois também lançar a nossa semente para a contribuição do Evangelho, da causa, para que o reino possa ser levado a tantos quantos precisam. E o resultado, como já ouvimos aqui nos 3 primeiros dias, deste semear, ele é extraordinário. E para encerrar a mensagem desta noite, eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha e da minha família, que na verdade eu comecei a experimentar ainda no semear 2020, que foi no final do ano de 2019. E queridos, durante todo o ano de 2020, eu e a minha família experimentamos milagres financeiros extraordinários. Eu tenho uma planilha e que eu lanço ali todas as minhas contas, aquilo que eu recebo e aquilo que eu ganho. Eu faço isso há mais de 15 anos. E quando eu pego para revisar essa planilha, e eu vou em determinados meses, e quando eu fiz isso, ao final de 2020, eu olhei assim e falei: meu Deus, como que essas contas fecharam? Porque não é possível. Quando eu olhava lá a partezinha assim, a coluna de despesa que fica em vermelho para chamar a atenção, e que eu batia o valor na somatória, eu falei: Senhor, como que eu
tive condições de fazer algo desse jeito. Mas aí eu me lembrei exatamente daquilo que foi a semente lançada no final de 2019. Na verdade, o meu pensamento estava certo. Como eu fiz? Porque eu não fiz nada. Porque quem deu, quem fez prosperar foi o Senhor. E para 2021, eu lancei desafios ainda maiores ao entregar a minha semente, ao também, quando a Bruna e a Sofia também fizeram a entrega dela, confiando de que Deus ia prosperar, mas muito mais do que confiar, do que Deus ia me dar, foi em gratidão por aquilo que eu já havia recebido. Porque eu recebi, não foi na medida do que eu semeei, porque Deus teve muita misericórdia, porque se fosse na medida que eu semeei, eu não teria recebido tanto. E eu falo aqui não só bênçãos financeiras, mas prosperidade espiritual, crescimento, maturidade, conhecimento. E no final de 2020, quando eu entreguei minha semente, eu falei: Senhor, eu não posso nem pedir, porque eu já recebi tanto. Mas mesmo assim, eu fiz a minha entrega. O ano ainda não se findou, mas eu já colhi muitas vitórias neste ano. A minha família já colheu muitas vitórias. Mas é interessante que, quando chegou no mês de abril, eu experimentei um aperto financeiro muito grande. Quem não experimenta, né? E às vezes até me lembrei e falei: mas Senhor, eu semeei. Até esqueci que eu não ia pedir nada, né? Mas Senhor, eu semeei. Eu entreguei a minha semente. Por que está acontecendo isso? Mas aí o Espírito Santo me lembrou que eu não posso cair na tentação de querer negociar a semente. Eu entreguei aos pés de quem tudo pode, e eu só tinha que aguardar. E havia uma promessa no meu local de trabalho. Eu já trabalho num emprego há mais de 10 anos, e quando chegou no mês de setembro, antes disso as coisas já haviam melhorado financeiramente, mas quando chegou no mês de setembro, o dono da empresa me chamou, me entregou um documento e falou assim: Marcelo, aqui está o contrato social da empresa, e eu quero te dizer que a partir de hoje, você tem uma parte dessa empresa. Dia 28 de setembro de 2021, eu assinei aquele documento. Sou merecedor? Não. Semeei o suficiente para isso? Também não. Mas aquele que recebeu a minha semente, ele é misericordioso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Estou contando isso aqui, não é para me engrandecer, nem a minha família, não, ainda somos necessitados da bênção e a misericórdia de Deus, mas para mostrar que quando entregamos a nossa semente no bom lugar, ela vai prosperar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu convido você nesta hora a se colocar de pé. E como os demais dias, hoje também nós temos a oportunidade de entregar a nossa semente diante de Deus. E como Paulo escreveu aqui aos Coríntios, que seja primeiramente a nossa entrega pessoal, de livre vontade e de iniciativa própria. E depois, os recursos que o reino, que a obra de Deus precisa, para que
a obra possa crescer, o reino de Deus possa crescer. Enquanto cantamos este louvor, eu convido a você a fazer uma oração de agradecimento.